O número de brasileiros negativados caiu pelo terceiro mês seguido em agosto, é o que aponta uma estimativa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. 58 milhões e 800 mil consumidores brasileiros estão no vermelho. O número representa uma queda em relação ao mês anterior e o terceiro recuo mensal seguido. Mesmo assim, corresponde a 39,46% da população adulta no país. Se considerado por região, o Nordeste concentra o maior número absoluto de negativados. São mais de 15 milhões e 300 mil consumidores nesta situação. Quase 39% da população adulta da região. Em seguida aparece o Sul, com 8 milhões e 300 mil, o que corresponde a pouco mais de 37,5% da população. A região Norte completa a lista das 3 regiões com mais devedores. São 5 milhões e 400 mil, cerca de 47% dos adultos. Na análise por setor, o brasileiro encontra mais dificuldade para pagar as contas básicas, água e luz, por exemplo. O número de contas desse tipo, que estão atrasadas, registrou uma alta de cerca de 2,5% na comparação anual. Hoje eu tenho 2 economistas aqui dentro do estúdio para a gente tratar sobre esses assuntos todos. Quero agradecer a presença mais uma vez do professor Edson Trajano. Trajano, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Boa noite, professor Laureano. Laureano, obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui, né? É um prazer sempre receber vocês dois aqui. Vocês, os 2 economistas, são da Unital, a Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. A gente viu esses dados aí do SPC Brasil mostrando o que aparentemente é uma coisa boa. Caiu o número de inadimplentes, de pessoas que não estão conseguindo dar conta de pagar as contas. 90 dias, né? Para ser inadimplente, Sim. são 3 meses sem pagar. Então, são menos pessoas agora em relação à última pesquisa que deixaram de pagar essas contas por 3 meses. Olhando os números esmiuçados, o dado é positivo mesmo? Ou isso aí é um reflexo da condição ruim que a economia já vem sentindo? Eu acho que sim, né? Porque você tem aí aumento do desemprego, né? Tá aí alto. Tem uma queda da renda, inflação elevada. Então, o poder de compra realmente do consumidor, né, caiu. Então, eu acho que isso aí, quer dizer, alguém está pagando, mas não tem mais gente comprando, não tem mais gente se endividando. Então, acho que é muito complicado, né? Quer dizer, então, pode ser uma falsa ilusão que está melhorando, né? Quer dizer, pode ser um sinal de que está pior ainda, né? O grande problema é que as taxas de juros estão bastante altas e o risco de emprestar dinheiro para as pessoas, sobretudo aquelas que perderam o emprego, é muito mais alto. As instituições financeiras estão mais rigorosas também na liberação de crédito. Eu acho que a razão principal dessa redução da inadimplência passa por essas instituições financeiras, lojas, empresas de cartões de crédito, de um modo geral. Ou seja, se o trabalhador perdeu o emprego, ele não tem mais acesso ao crédito. Como essa retração das atividades econômicas já tem ocorrido nos últimos 12 meses, então, nesses 3 últimos meses, observamos que mais pessoas saíram do mercado de crédito, principalmente aquelas que perderam o emprego. Consequentemente, tem essa pequena redução na inadimplência, mas as taxas de juros continuam altas e a situação extremamente complicada. E aí o que realmente preocupa, né, Trajano, é que a questão é da água e luz, que são aquelas despesas básicas, né, que todo mundo tem e está deixando de pagar. Eles até fizeram isso, ao invés de cortar, né, a água e a energia, eles então pegaram o CPF e colocaram negativado, né, para pelo menos punir a pessoa para ver se ela paga, né? Então, esse dado aqui... Uma punição mais leve nesse caso, né, do que interromper o fornecimento. Exatamente, mas é ruim esse sinal aí, né? Mas nessa questão de água e luz, por exemplo, é uma conta que necessariamente o sujeito tem que pagar e é o usuário. Agora, as outras linhas de crédito é em função da renda. Então, ou seja, se ele teve uma redução da renda, ele não tem mais o crédito. TV assinatura, internet, essas coisas aí já é outro, não é problema. Agora, realmente a água, energia e luz preocupa bastante. E a quantidade, né? É quase 60 milhões de pessoas que estão nessa situação, né?
Então, puxa, isso aí precisa melhorar. Foi interessante, porque 60 milhões de pessoas chega perto dos 50% da população adulta e ativa economicamente. Então, Hélio, nós temos que entender um processo que no Brasil já está ocorrendo desde 2014, principalmente, há uma redução na renda disponível das famílias brasileiras e, ao mesmo tempo, um aumento nas taxas de juros. A taxa de juro média no Brasil, nos últimos 2 anos, praticamente dobrou e pegou uma situação de famílias muito endividadas, ou seja, aumentou as despesas na unidade familiar com pagamento de juros e reduziu a renda disponível. Além disso, como o professor Laureano colocou, Inflação. ainda há um aumento da inflação. Qual o resultado? Inadimplência. Poder aquisitivo. E sair dessa situação depende de uma recuperação das atividades econômicas. Como uma família pode quitar suas contas? Ou vender patrimônio, caso tenha, ou arrumar um novo emprego para ter renda suficiente para negociar esse débito. Porque é uma situação tão desesperadora que não adianta negociar. Eu vou negociar se eu estou desempregado? Eu vai não ter vou como conseguir cumprir o honrar pacto. esse E pagamento. aí não vai deixar também de alimentação. Então, tem os filhos, precisa se alimentar. Aí o cara acaba deixando de pagar realmente essas coisas e vai ficar só na alimentação até conseguir alguma coisa. Então, Sim. é realmente um cenário que não é muito bom. É cruel. Como vocês têm sempre falado aqui, infelizmente esse cenário vai levar um tempo ainda para ser Tem a revertido. dúvida disso. Nossa enquete hoje para você é justamente sobre esse assunto aqui, sobre essa pesquisa que mostrou essa redução pela terceira vez seguida no número de pessoas negativadas, com nome sujo na praça, como a gente fala popularmente. A gente quer saber a sua opinião para isso. A gente acabou de discutir esse assunto aqui com os especialistas. E você? O que você acha que é a resposta para isso? Por que esse número tem caído? É porque as pessoas estão aprendendo a usar melhor ou é realmente por conta da situação crítica da economia que já nem possibilita sequer o endividamento do brasileiro? Você manda para a gente a sua participação pelo 981352908, DDD 12, para você colaborar aqui na nossa discussão. Já tem várias pessoas passando por aqui pela nossa rede social, pelo nosso WhatsApp. Eu vou ler algumas participações. O Marcos, ele é de Pernambuco. As pessoas estão se planejando mais, é o que ele consegue enxergar aqui. O Augusto César é de Cuiabá. O motivo da negatividade no SPC é por causa do desemprego e muitos empréstimos feitos também de maneira indevida. Aí ele está explicando o porquê de tantos endividados. Obrigado, viu, Augusto? A Sara de Suzano, em São Paulo, na minha opinião, essa queda se deve ao desemprego, porque o aumento de desempregados faz as pessoas não terem condições nem de fazer novas dívidas. É a opinião da Sara. Obrigado, viu, pela sua participação, Sara.